Então, como é que nós vamos utilizar para identificar um tipo de objeto? Nós vamos usar duas funções. Nós vamos usar o typeOf ou o mod. Então, quando existe um tipo de objeto do qual tem um nome associado a ele, a gente pergunta que tipo de objeto é esse? Nós vamos preferir estar identificando os tipos de objeto com esta função typeOf, porque ela está relacionada à tipagem C. A tipagem, ou seja, a forma interna de como a máquina o observa diante da tipagem da linguagem S é por meio de mode. Mas a gente vai ver que existem alguns detalhes e, tendo essas duas formas, a gente pode ganhar em algumas coisas. Às vezes eu não estou interessado em saber se um número é inteiro ou é um número real. Dessa forma, usar o mode é melhor do que usar o typeOf, porque ele consegue diferenciar isso, porque isso é diferenciado na linguagem C. Na linguagem S, não. O valor sendo numérico, já automaticamente para ele já é satisfatório. Já na tipagem C, não. Nós identificamos um número inteiro, que a gente chama de integer, ou double, número de dupla precisão. A diferença entre esses dois é simplesmente a alocação de memória que nós precisamos, uma vez que o número tem uma maior precisão, o segundo, do que o primeiro. Um exemplo tirado do código R4.5, lá na página 51. Então, aqui nesse caso, o que é que nós temos? Nós criamos um vetor sem elemento algum dentro dele e o nome x se associou com esse vetor. Nós criamos por meio da função vector. E aí queremos verificar a tipagem desse objeto. Veja, ele nesse caso, o R é uma linguagem interpretada. Então, nesse caso, como eu não inseri valor algum, quando eu peço typeOf AX, ou seja, quem é o objeto, qual a tipagem do objeto do qual ele está se ligando, ele nos diz, é lógico. Aí eu vou, em termos de mode, que é uma outra função na tipagem S, ele me diz é lógico também. Aí veja, quando nós usamos essa função aqui, é muito interessante, ela não é dada nos manuais, porque ela é uma função especificamente interna do R, do qual nós conseguimos ir no submundo do R. Veja, aqui nós temos informações tais em que uma delas, essa numeração aqui, é justamente a numeração de referência do qual a memória ativa do seu computador armazena o objeto. Essa daqui. Aí veja o que é interessante. Sem detalhar isso daqui, porque isso é uma coisa meio que intermediária e avançada, nós não vamos detalhar. O que nós só queremos chamar a atenção é este nome aqui, ó. Este nome é a codificação do tipo do objeto interno em R. E essa codificação é específica para objetos lógicos, do tipo lógico, que é esse daqui. Então, diante disso, o que nós queremos dizer é que nem sempre o que nós observamos em termos de comportamento ao usuário, da estrutura externa do que nós observamos, é o que a máquina armazena, é o que o R entende de forma interna. Então, aqui nós temos o atributo intrínseco modo, em que para vetores nós temos aqui os tipos de vetores, de objetos que nós temos, para a estrutura de dado vetor, nós temos o caractere, o lógico, o complexo, numérico, no caso em termos de molde, e aqui nós observamos justamente, aqui eu não mostrei isso, mas veja aqui como é interessante nós verificarmos. Aqui nós temos y, y2, e pedimos o modo dos dois. Apesar deles serem numéricos, a gente pergunta, y é igual a y2? Ele me mostra, sim. Agora ele pergunta, é idêntico? Aí ele fala false. Por quê? Essa função aqui, quando a gente pergunta se ele é idêntico, está relacionada à tipagem do objeto. E, de fato, veja, esse daqui, apesar de ser na tipagem mod, eles serem numéricos,
eles têm tipagens diferentes. Eu acho que eu mostro aqui na sequência. Com o type of, nós vemos para os primeiros objetos que são todos iguais, mas olha esses dois últimos. Um é integer no type of e o outro é double. Veja que a tipagem interna, o que é a tipagem interna? É o tipo de objeto. R, eles são diferentes. Apesar dos valores serem iguais, significa dizer que em termos de conta nós não vamos ter diferenças, mas a forma de armazenamento sim tem diferença. A alocação de memória. O double armazena mais memória para guardar a mesma informação.